Primeiramente, peço desculpas por vocês, porque houve aqui uma certa confusão com o horário. A gente anunciou 13h30 e, na verdade, era às 14h, tá? Mas a gente vai dar início, então. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a nossa abadesa, mestra Miao Yo, e a todas as mestras do Templo Zulai, pela oportunidade e pela confiança depositadas em mim para poder abordar esse assunto aqui com vocês. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Valéria Gressoni, eu sou médica pediatra e sou discípula aqui do Templo Zulai há 13 anos. Então, o budismo foi uma coisa que, a primeira vez que eu tomei contato, imediatamente, assim, capturou a minha atenção. E desde então, tudo que me cai nas mãos eu leio, eu procuro aprender, e principalmente também com o convívio com as mestras. Qualquer deficiência, qualquer problema que ocorra, espero que vocês tenham compaixão, sou apenas uma discípula, e o erro nunca é do budismo, e se houver algum será meu, tá bom? Então, o assunto que eu vou abordar hoje, eu vou procurar fazer para vocês uma pequena correlação entre os ensinamentos budistas e o que a gente tem aprendido um pouco da neurociência atual. O budismo tem uma coisa muito interessante, gente, que eu percebi quando comecei a me dedicar um pouquinho a estudar, é que a gente percebe que quanto mais a ciência vai progredindo, mais vai de encontro àquilo que a gente aprende no budismo. Coisa que às vezes acontece o contrário, né? Aqui a gente tem percebido, por exemplo, a física, o desenvolvimento da física quântica e da física, né, microscópica, assim, vai nos levando de encontro a várias coisas que o budismo dizia há muito tempo atrás, né? Buda viveu em torno do século IV, 460, mais ou menos, antes de Cristo. Então, são ensinamentos bem antigos e que a gente está conseguindo fazer correlação com coisas muito novas hoje. Isso deixa a gente bastante entusiasmado, né, de a gente poder estudar um pouquinho mais. Apresentar primeiro a casa para vocês, não sei se vocês todos já conhecem. Aqui é o Templo Zulai. O Templo Zulai é um templo da ordem de Foguang-san. O centro do nosso monastério é em Taiwan. Taiwan é a China, não é a China continental, né? Há uma dissidência ali. E o nosso primeiro templo foi lá. Hoje, a ordem de Foguang-san tem mais de 200 templos por todo o mundo. Mas isso tudo começou de uma maneira muito humilde. Esse foi o nosso mestre. Quem já andou aqui pelo templo, eu acho que viu a estátua dele lá em cima, né? Esse é o mestre Sinin. Essa foto dele quando jovem. Ele se ordenou mestre aos 12 anos e por toda aquela... Foi uma época muito conturbada na história da China, né? Houve a revolução cultural lá e muita gente teve que fugir, porque o comunismo não admitia religião, então muitos monges tiveram que sair de lá. O nosso mestre foi um deles. Ele saiu da China, foi para Taiwan com o hábito monástico e a tigela que os monges carregam. Ele não tinha nada além disso. E a partir daí ele conseguiu fazer uma ordem, né, que é Foguang-san, que está presente hoje nos 5 continentes, tem mais de 200 templos. O mestre foi um escritor assim muito produtivo, né? Muitos livros publicados, e ele tem uma maneira assim muito tocante de ensinar o budismo através de coisas simples. Eu me propus a tentar colocar o budismo de uma maneira um pouco compreensível para os brasileiros, como uma maneira mesmo de agradecimento por ter usado os ensinamentos dele para me tornar uma pessoa melhor e com gratidão mesmo que eu desenvolvo essa atividade aqui. A primeira vez que eu vim para cá, gente,
Eu vim, na verdade, para comer feijoada vegetariana, eu e a minha amiga Fátima ali. Um amigo nos convidou, vamos experimentar a melhor feijoada vegetariana de São Paulo. Vamos, né? O lugar é bonito, a gente passeou, foi lá no laguinho, fez tudo aquilo que a gente faz aqui, né? Conheci as coisas e tinha um cartaz dizendo que ia se iniciar um curso de budismo. Falei, sei lá, né? Tá bom. Aí voltei numa outra ocasião, por acaso era meu aniversário, eu aquele ano falei, eu não vou querer festa, quero fazer uma coisa diferente. Vim aqui para o templo budista e estava acontecendo uma cerimônia que se chama cerimônia do Buda da Medicina. Como é a minha profissão, eu falei, nossa, aquelas coisas que a gente pensa, né? Nossa, essa cerimônia aí é para mim, olha que coincidência. Participei da cerimônia e depois vi novamente o cartaz e falei, olha, vou fazer esse curso de budismo, né? Ver como é, que tem alguém que nos ensine. E a partir daí eu fui conhecendo, fui tentando me aprofundar da maneira que eu conseguia. E assim, o budismo fez muita diferença para mim, na minha vida, muita diferença na minha profissão. O budismo ele não precisa ser visto como uma religião necessariamente. A pessoa pode manter a sua religião de origem, seja católica, seja cristã, de outras vertentes, evangélico, muçulmano, ateu, porque o budismo ele pode ser visto também como uma filosofia, uma maneira de pensar. Então a gente pode seguir essa filosofia, essa maneira de pensar, essa maneira de agir, e não necessariamente fazer parte da religião budista. Isso que eu acho muito legal no budismo. Nós tivemos aqui, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, quando foi uma comemoração do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio. Vocês lembram dessa história, né? De Nossa Senhora. E a gente recebeu a imagem aqui. Veio o bispo, a imagem, e o Templo Zulai recebeu. Assim, a gente não tem o mínimo preconceito contra outras religiões e a gente respeita o credo de todo mundo, não pretendemos transformar ninguém em budista. Pretendemos apenas expor a nossa maneira de pensar. Se você achar que faz sentido para você, ok. Na verdade, foi isso que me encantou. Porque quando eu li isso que Buda falou, né, não acredite em algo apenas por ter sido dito por mim. Experimente o que foi dito e tire suas próprias conclusões. Eu achei isso sensacional. Falei, nossa, mas não existe um dogma, uma coisa que você precise acreditar, assim, olha, você acredita nisso, você não é budista. Não existe. Mas como assim? Existem os ensinamentos. Mas os ensinamentos também, gente, às vezes dá até um nó na cabeça da gente. Porque uma coisa que se fala ali, daqui a pouco fala de uma maneira um pouco diferente lá. Fala, mas espera um pouco. O budismo, ele acha que o ensinamento deve ser dado de acordo com o poder de compreensão de quem está ouvindo. Então, não necessariamente a maneira que você fala para um tipo de discípulo, você fala para outro. Por exemplo, existem vertentes no budismo que dão muita importância para cerimônias. Seria o budismo terra pura, que inclusive a gente pratica aqui no templo também. Então, existem pessoas que acabam se envolvendo, né? Acabam preferindo esse tipo de maneira de se relacionar com o Buda ou com o Dharma, né? Dharma é uma palavra que a gente usa bastante e o Dharma seria mais ou menos a lei universal que explica tudo, ou os ensinamentos budistas, tá? E existem pessoas que não gostam de cerimônias. O budismo devocional, né, que é esse das cerimônias que a gente fala que é o terra pura aqui, algumas pessoas se identificam muito, participam das cerimônias, se sentem bem, gostam. Outras pessoas, por exemplo, preferem praticar meditação. A gente também faz aqui, seria uma outra escola do budismo chamada Chan. Então, dependendo das suas tendências ou das suas facilidades, você encontra várias maneiras de aproveitar o budismo, podemos dizer assim.
E o mais legal que eu achei foi isso, né? Você experimenta aquilo. Foi bom para você? Você acha que você se transformou numa pessoa melhor fazendo aquilo? Legal, continua. Olha, nem precisa virar budista, tá? Pode continuar com a religião que você tem, dá perfeitamente para você conciliar. Eu, por exemplo, depois de um certo tempo, achei legal me transformar numa budista mesmo. Então, a gente tem o que a gente chama de cerimônia de refúgio, né? Que é onde você se refugia nos ensinamentos. E aí sim, eu pratico o budismo como uma religião. Mas né, isso não é necessário para que você use as coisas que a gente vai falar aqui. Tá bom? Uma outra maneira, né, de se chamar o budismo, gente, não sei se vocês sabem, o budismo também é chamado de a religião da mente. Isso é uma coisa muito interessante, né? Por que ela é chamada religião da mente? Porque ele acha que através da mente a gente consegue atingir a iluminação. A iluminação para o budismo, assim, é uma coisa um pouco difícil da gente explicar, principalmente numa palestra rápida como essa. Mas seria a nossa meta, né? Na verdade, Buda, quando a gente fala o Buda, Buda, na verdade, é um título que se dá, não é o nome de uma pessoa. Buda quer dizer o iluminado, tá? Então, não necessariamente aquela pessoa específica. E o budismo acredita que todos nós temos a possibilidade de um dia nos tornarmos Buda. O budismo acredita que o final do nosso, digamos assim, da nossa evolução é atingirmos o estado de Buda, ou a iluminação. E o budismo acredita que nós podemos fazer isso utilizando a nossa mente. Então, não necessariamente através de oração, através de sacrifícios, ou através de pedidos a um ser maior, não. Simplesmente utilizando a nossa mente. Ah, mas espera aí, então eu fico pensando que eu quero me iluminar e me ilumino? Não é bem isso, tá? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como o budismo nos dá essa oportunidade de usar a nossa mente para a gente conseguir atingir a iluminação. Ele tem 3 pilares aqui de avanço, ou 3 ferramentas que a gente poderia usar. Nós dizemos que esses 3 pilares são os pilares fundamentais do budismo, são os pilares que sustentam a nossa maneira de pensar, tá? Esses pilares são a moralidade ou a ética, a meditação e a sabedoria. Esses treinamentos, gente, eles são praticados tanto pelos monges quanto pelos leigos ou por qualquer pessoa que queira. Isso aqui é acessível a todos nós, né? Então, através do treino da moralidade ou da ética, através do treino da meditação e através da busca da sabedoria é que a gente vai conseguir atingir o objetivo final do budismo, que seria a iluminação. Como a gente vai falar um pouquinho aqui de neurociência, gente, eu gostaria de dar só uma localizada rápida em como esse conceito de mente existe no budismo, tá? Quando a gente fala em estudo da mente, a gente vê que o budismo começou esse estudo lá na Índia, né? O budismo surgiu na Índia, Buda era indiano, e depois ele acabou se espalhando para outras regiões, como China, Sudeste Asiático, Japão, Tibete, né? Mas surgiu primeiramente na Índia. E já na Índia, no século IV da era cristã, já existia uma escola budista que é voltada especificamente ao estudo da mente, que se chamava Escola Yogacara. Essa escola também migrou, né, quando o budismo foi rumo ao leste, né, essa escola, o budismo acabou chegando na China, e daí da China depois acabou se espalhando para a Coreia, Japão.
Quando o budismo chegou na China, essa escola Yogacara também se fez presente lá como escola Faxiang, que é uma das 8 grandes escolas do budismo chinês, tá? Essas escolas, toda a produção intelectual desses monges era voltada para o estudo da mente, exatamente por eles acharem que se a gente conseguisse dominar a nossa mente, a gente conseguiria atingir a iluminação, como eu falei para vocês. Aqui no Ocidente, embora a gente tenha, através da filosofia, vários autores que estudaram a mente, especificamente uma escola única, exclusivamente para estudar a mente, isso surge só no final do século XIX, através da psicologia. Né? Então, para vocês terem uma ideia de quão isso já estava estabelecido dentro do pensamento budista, quando a gente começou a se interessar por isso. E agora, a partir dos anos 70, é que a gente teve também o advento da neurociência, né? Um estudo um pouco mais aprofundado, não apenas sobre o lado psicológico, mas também sobre as alterações anatômicas, fisiológicas, todas que ocorrem no cérebro e na mente da gente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a mente no budismo. Tá? A mente no budismo ela tem um enfoque um pouco diferente do que a gente vê aqui no Ocidente, embora tenha muitas coisas que sejam talvez só de terminologia, né? Por exemplo, a gente aqui fala em 5 órgãos dos sentidos, não é mesmo? A gente fala audição, visão, olfato, paladar e tato, né? É isso, né? O budismo acrescenta mais um órgão aqui, um órgão sensorial, que seria a mente. A mente para o budismo é mais um órgão dos sentidos. Seria um órgão que coordenaria esses outros 5, porém fazendo parte deles ainda. Então, sempre que vocês forem ver textos budistas, vocês vão perceber que se fala em 6 sentidos. O 6º sentido seria a mente. E o budismo também tem como um fato a existência de 8 consciências nos seres humanos. Tá? Então seria a consciência da visão, a consciência de cada órgão dos sentidos, né? A consciência da visão, a consciência da audição, a consciência do olfato, a consciência do paladar, a consciência do tato, né? E a consciência da mente. Nós teríamos aí 6 consciências. Uma 7ª consciência que é chamada de manas, que seria a autoconsciência. Mais ou menos o que a gente chama aqui de ego, se a gente pudesse fazer um paralelo um pouco grosseiro. Tá? E uma 8ª consciência chamada de Alaya Vijnana. Essa consciência é muito importante no budismo. Vocês sabem que o budismo ele acredita em outras vidas, né? Acredita em renascimento. E para o budismo, o que renasce não é uma alma. Por exemplo, eu, Valéria, não vou voltar numa outra vida com a mesma alma de Valéria, com aquela... Quem foi Valéria? Aqui não vai voltar Valéria lá. A gente acredita que o que renasce são as coisas que estão guardadas nessa 8ª consciência, que seria a Alaya Vijnana. Seriam as sementes kármicas. O budismo também tem como um dos seus ensinamentos a lei do karma. Né? A lei do karma, na verdade, assim, ficou um pouco distorcido aqui no Ocidente, né? Karma parece aquilo, ela tem o karma de carregar aquela, sei lá, nasceu com algum problema, porque é um karma que ela está carregando de outra vida, parece que é uma coisa pesada, que é tipo meio uma punição, assim. Para o budismo, na verdade, a palavra karma, ela significa apenas ação. E a gente acredita que qualquer ação que a gente faça, pode ser por pensamento, pode ser por ação mesmo, atuando, pode ser por fala. Isso deixa sementes kármicas que são depositadas nessa 8ª consciência, Alaya Vijnana.
seria assim, mais ou menos como um inconsciente na psicologia ocidental, só que não apenas com coisas dessa vida, com coisas de outras vidas também. E seriam essas sementes kármicas que iriam renascer quando a gente volta novamente aqui. Isso aqui é só para dar mais ou menos uma ilustração para vocês como seria a mente ou a consciência dentro da filosofia budista. Então a grande diferença seria que a mente faz parte dos órgãos dos sentidos e que existem 8 consciências. Quando a gente vai falar da mente no Ocidente, o que a gente vai pensar? Normalmente o Ocidente faz uma certa distinção entre cérebro, uma coisa física, anatômica, né? E mente, uma coisa que a gente não sabe muito bem definir, né? E definição de mente, fala uma definição de mente, o que vocês pensam em mente? Oi? Impulsos elétricos. Mas eles ocorrem no cérebro, não é? Teria cérebro ou mente, então. É meio, né? É uma coisa assim um pouco que, sem muitos limites, né? Sem uma definição que não é uma definição daquelas que você fala e alguém fala isso mesmo, né? Sempre tem alguma coisa ali que falta a gente para explicar aquela definição como definitiva, né? Então, o cérebro, tá? Seria o quê? Seria um órgão anatômico, um órgão físico, aquilo lá que quando a gente abre a cabeça a gente encontra lá dentro, certo? Ele deve pesar entre 1,2 kg, 1,4 kg, normalmente é 2% do peso corporal de uma pessoa. 2% é bem pouco, né, gente? Olha aqui, ele consome 25% da nossa glicose. A glicose no nosso corpo é o nosso combustível, vamos dizer assim. Tudo que a gente ingere, que a gente come, acaba sendo transformado em glicose, tá? Para poder chegar ali nas nossas células e nutrir. O cérebro, ele pega 1/4 da nossa produção de energia para um órgão que pesa 2% só. Isso aqui é para dar uma ideia para a gente da importância que ele tem, né? É muita coisa proporcional ao seu tamanho. O cérebro, gente, vou falar de uma maneira aqui bem simples, né, para a gente não ficar uma coisa maçante, parecendo aula de biologia, né? O cérebro ele é composto por células específicas que são chamadas de neurônios, né? São as células nervosas. Esses neurônios, eu acho que eu não trouxe meu apontador aqui, peraí. Esses neurônios, vocês podem ver ali que eles têm prolongações. Peraí, deixa eu achar meu passador aqui. Isso aqui, vocês estão vendo? Esses prolongamentos aqui são os axônios, tá? Todos eles têm isso aqui, e isso aqui se chamam dendritos. Parecem fiozinhos, né? Parecem galhos muito fininhos, através dos quais um neurônio se comunica com o outro. Os neurônios são capazes de gerar impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, através de substâncias químicas que são chamadas de neurotransmissores, fazem a conexão entre um neurônio e outro. Então, quando, por exemplo, eu penso em alguma coisa, penso em pegar isso aqui, né? Surgiu na minha mente a vontade, né? Isso fez um impulso elétrico, isso transmitiu para um outro neurônio que vai lá no centro motor, o outro fez uma ramificação para aquele da memória, para eu lembrar onde isso aqui estava, e o outro neurônio que vai fazer a minha ação, a minha intenção virar uma ação de pegar, o outro da memória que vai me lembrar como que eu tenho que fazer para ligar, como que eu tenho que fazer para pôr ali. Então são conexões, muitas conexões para uma coisa muito simples. Então esses neurônios, através disso aqui, eles vão se comunicando uns com os outros. Chega o impulso elétrico, dependendo do tipo do impulso, é o tipo de neurotransmissor que ele vai transmitir para se conectar com o outro, e cada neurotransmissor tem ali a
a sua ação, tá? Muito por alto, é mais ou menos assim que essas células nervosas aqui funcionam. Isso é mais ou menos para a gente ter uma ideia do que é o cérebro. Então, é aquele órgão ali com 2% do peso, que gasta toda aquela energia que está guardada aqui na nossa cabeça. Esse é o sistema nervoso central. A gente tem outras coisas, mas não vamos nos estender muito aqui para não ficar muito maçante, tá? E a outra interface disso é a mente, né? A mente, aquilo que a gente achou, as nossas definições ainda não são definições assim que a gente fala, nossa, fiquei satisfeito com essa definição, né? É uma definição que ainda tem várias coisas, talvez, para a gente descobrir, tá? Habitualmente, quando a gente fala em mente, a gente fala nas funções superiores do cérebro, né? Por exemplo, pensamento, sentimento, emoção. Quando eu vou estudar, eu uso a minha mente, porque eu estou aprendendo, então aprendizado. Essas coisas todas parecem que são coisas mais ligadas com a mente, né? Mais ou menos isso que a gente pensa quando fala em mente. E tem alguma coisa muito interessante aqui, porque o nosso corpo também faz parte da nossa mente. Tudo que acontece com ele não vai gerar modificações na nossa mente? Vai. O mundo lá fora nos influencia e pode mudar a nossa mente a qualquer momento, né? Por exemplo, a nossa conversa de hoje pode mudar a mente de alguém, porque ele vai começar a pensar de uma outra maneira. Houve uma mudança na mente. A interação com vocês talvez mude a minha mente também. Então, a mente é uma coisa muito dinâmica, que ela vai se formando, dependendo muito do ambiente que está em volta, dependendo dos estímulos que a gente recebe, né? Depende muito da nossa cultura. Então, se a nossa cultura, por exemplo, valoriza certo tipo de comportamento, provavelmente a nossa mente vai agir mais daquela maneira como é esperado naquela cultura. Numa cultura muito diferente da nossa, provavelmente a mente vai ser diferente também das pessoas, porque elas estão mais voltadas para outros tipos de ações que a nossa mente não estaria tão acostumada assim, tá? Para deixar mais ou menos ilustrado, o nosso cérebro seria o hardware e a nossa mente o software que roda lá, mais ou menos assim. E aqui a neurociência, né, que entra no nosso título ali. A neurociência, gente, basicamente, ela está se dedicando a essa interface entre cérebro e mente. É aí que a neurociência tem produzido seus melhores frutos, os melhores efeitos, e onde a gente está conseguindo aprender muita coisa dessa inter-relação entre cérebro e mente, que a gente sabe que existe, só que a gente não consegue ao certo falar, porque existem coisas nebulosas. Eu não sei se isso é cérebro, se isso é mente, como é que é isso, né? Então, foi a partir dos anos 70, mais ou menos, do século passado, em que se começou a fazer esses estudos e que se começou a ver muita coisa interessante. E como eu falei para vocês, que acabou assim, indo de encontro a muitos ensinamentos budistas. E é por isso que a gente está falando hoje disso. Por exemplo, a gente sabe que o cérebro modifica a mente. Vocês concordam comigo? Ou não? Bidireção. Mente modifica o cérebro e cérebro modifica a mente. Perfeito. É isso mesmo. Como é que o cérebro modifica a mente, gente? Aqui, ó, eu pus um desenhinho bem tosco. Isso aqui é um AVC, um acidente vascular cerebral, também chamado de um derrame. O que aconteceu aqui? Um desses vasos sanguíneos teve um problema e a gente teve uma hemorragia aí, né? Que se chamaria de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Ou um derrame, né? Como também é conhecido. O que aconteceu? Essa parte do cérebro aqui sofreu, perdeu o sangue que ia para lá, muitas células aqui morreram. A gente sabe que existem áreas dos cérebros específicas para certas coisas. A gente tem áreas ligadas à motricidade, que seria ligadas ao movimento, né?
tem uma parte do cérebro ligada com visão, outra com audição, né? Então, dependendo do lugar onde a gente teve esse problema aqui, é o tipo de deficiência que a pessoa vai apresentar, né? Se pegou ali no lugar do cérebro que toma conta do movimento de um braço, ele perde esse movimento. Se pegou no lugar... Acontece às vezes muito em acidente, uma pancada que pega aqui a parte responsável pela visão, a pessoa pode ficar cega. Vocês concordam que isso vai modificar a mente da pessoa também? Né? Por exemplo, a pessoa perdeu a visão, a mente dela vai começar a funcionar de outra maneira. Ela vai ter que se apegar em outras coisas, por exemplo, para se localizar. Né? A própria autoimagem que a gente tem vai se modificar também. Então, que o cérebro modifica a mente já é um conceito tido como uma coisa já certa pela ciência. Isso aí já é uma coisa estudada e que todo mundo concorda. Realmente, o cérebro modifica a mente. O nosso colega ali nos falou que era bidirecional, né? Que a mente também podia modificar o cérebro. Vocês concordam com ele? Sim, né? Será que isso daí acontece, gente? Então, a pergunta era se a mente modifica o cérebro. Vocês já responderam que sim. Então, vamos lá. Através da neuroplasticidade. Tá? O que seria neuroplasticidade, gente? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar de acordo com o uso que nós damos a ele. Nossa, será que só de pensar eu consigo modificar meu cérebro? A partir dos anos 70, a gente teve um impulso muito grande nisso, né? Se desenvolveram vários exames de imagem. Um desses exames é a ressonância magnética funcional. Ela consegue ver, por exemplo, as áreas do cérebro que estão sendo mais usadas que outras áreas. Né? A partir de propriedades magnéticas dos componentes ali do cérebro e do sangue, esse exame consegue ver, por exemplo, a hora que eu estou pensando numa coisa agradável, está indo mais fluxo sanguíneo meu para tal lugar. Se está indo mais sangue para tal lugar, é porque aquele lugar está trabalhando mais. Tá? Então, através desse exame aqui, a gente conseguiu perceber como é que o cérebro funcionava, quais as áreas que eram mais ligadas a tal tipo de comportamento ou a tal tipo de outro comportamento. Houve um estudo clássico que foi feito com os motoristas de táxi de Londres, isso lá pelos anos 70 também. Eles fizeram exames nessas pessoas e perceberam que essas pessoas que trabalhavam com os táxis em Londres tinham uma área ligada a memória, mas uma memória muito específica, uma memória espacial, essa é a palavra que estava me fugindo, exatamente. A memória espacial, a localização, lembrando, nesse tempo não existia Waze ainda, nem GPS, então eles tinham realmente que memorizar os caminhos, né, pelos quais eles passavam. E compararam isso com o resto da população, e viram que essa área de memória espacial e de localização nessas pessoas era mais desenvolvida. Olha aí como o uso da mente já influiu na anatomia, gente. Influiu na constituição mesmo do cérebro. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Até um certo tempo atrás, a gente achava que o cérebro, quando ele tinha uma lesão, as células nervosas não se recuperavam mais. Que a gente nascia com o número X de neurônios, que eram as células, a gente iria morrer com aquele número X. Ou melhor, menos, porque eles iam morrendo, né, mas nunca mais. A partir de outras descobertas, percebeu-se que o cérebro consegue ir se moldando de acordo com o que com o uso que a gente faz dele. A chamada neuroplasticidade, né? E o que eles descobriram? Que existem vias preferenciais em neurônios. Por exemplo, vamos dizer que esses dois neurônios aqui trabalhem juntos. Vamos dizer
dizer que para eu dirigir meu carro, esse neurônio aqui me faz ter vontade de sair de casa, ele se liga com outro aqui que lembra que eu tenho um carro, que liga com outro lá que fala que meu carro, que eu acho que meu carro é legal, o outro neurônio lá, lembrar onde eu pus a chave, o outro neurônio entrar no carro, o outro neurônio ligar o carro, e assim vai fazendo redes, né, cada vez mais complexas aqui. E o que a gente percebeu? Quando a gente usa sempre o mesmo impulso, a gente vai marcando essas redes de integração entre eles. Esse neurônio está acostumado, quando eu penso em carro, a lembrar que eu deixo a chave em tal lugar, que o carro está na garagem, que eu tenho que apertar o botãozinho na hora que eu entro, que eu tenho que virar a chave, talvez eu precise pôr o câmbio numa determinada posição para eu poder sair. Isso tudo é interligado. Basta vocês lembrarem quando vocês estavam aprendendo a dirigir, né? Eu aprendi a dirigir numa época que não tinha carro automático. Então a gente tinha que saber apertar a embreagem um pouquinho, acelerador, colocar a marcha, mudar. No começo a gente precisa ficar pensando, né? A gente pensa, eu tenho que sentar, viro a chave, isso, põe em ponto morto, agora põe em primeira. Depois de um certo tempo, a gente não pensa mais. A gente entra no carro e está falando no celular e mudando de marcha, e vendo no Waze para onde a gente vai, e conversando com alguém. Por quê? Porque esse caminho aqui ficou marcado. Esse caminho aqui ficou marcado. É a mesma coisa a água da chuva. Quando chove num lugar, a água não acaba escorrendo e achando sempre um lugarzinho que é mais fácil para ela ir, depois ela vai sempre escorrer por lá? É mais ou menos como funciona a nossa mente aqui, gente. Falou em carro, entrei no automatismo aqui. É um comportamento automático para mim, dirigir meu carro, né? Porque é uma coisa que eu sempre faço, aqueles neurônios estão acostumados a trabalhar junto. Então, a gente fala que as sinapses ou as ligações entre os neurônios aqui estão fortalecidas. Chega mais sangue lá, chegam mais nutrientes ali. Então, entrei no carro, provavelmente eu já vou começar a mexer nas coisas que eu preciso para ele andar, tá? Isso dá a nós os nossos automatismos. E também tem uma outra coisa aqui dentro da neuroplasticidade, só para citar para vocês, que se chama poda neural. O que seria poda neural? Os neurônios, eles nascem com todas essas ramificações aqui, né? Essa aqui está sendo usada, então essa aqui ficou fortalecida, né? Eu vou dizer que essa daqui eu nunca usei isso para nada. O cérebro vai lá e fala assim, nossa, eu não preciso disso. Eu vou desligar isso aqui. Seres humanos iniciam essa poda neural por volta dos 3 anos. E isso ocorre até o final da adolescência. Isso é a poda neural. Por quê? Mas ainda eu não posso manter todas essas conexões? Na verdade, você está otimizando. Tá? É melhor eu ter poucas conexões que funcionem bem do que um monte que eu vou me perder aí no meio das coisas. Então, essa poda neural também é uma coisa necessária, mas nos faz pensar da seguinte maneira: também não posso ficar só no meu automático ali, fazendo sempre a mesma coisa, usando sempre a mesma rede. Por quê? Porque esses outros que não estão sendo usados ali vão acabar sendo desligados. Depois de uma certa idade, gente, a gente vai desligando mesmo. Por exemplo, eu nunca mais me interessei em aprender uma língua estrangeira. Né? Fiz isso até uma certa idade, depois me acomodei ali com o inglês, meio macarrônico, e está bom para mim. Né? O espanhol ali, que eu arranhei um pouquinho com a nossa colega do México, que está aqui, isso vai ficando desligado. E se a gente não ligar, a gente vai perder aquela conexão ali. É por isso que a gente fala, né, que as pessoas de mais idade sempre devem desenvolver uma habilidade que não tenha. Eu, por exemplo, não tenho habilidade zero com música. Nada. Sou a pessoa mais desafinada, não sei nem pegar no instrumento musical. Então, para mim, seria extremamente benéfico se eu me dedicasse a esse tipo de atividade. Se eu fosse uma artista que só mexesse com isso, talvez fosse legal eu
sei lá, fazer uma coisa bem diferente, vai estudar física, vai estudar matemática, alguma coisa que fuja daquilo que você está fazendo, né? É esse tipo de coisa, gente, a neuroplasticidade exatamente, que é o mecanismo envolvido aqui na recuperação de lesões. Pois não? Poda neuronal seria contrário à arboralização neuronal? Sim, seria o oposto. Então, esse mecanismo de neuroplasticidade, gente, ele é usado inclusive na recuperação de lesões. Quando aquela pessoa teve aquele AVC, lembra daquilo que eu mostrei ali para vocês? Provavelmente ele foi fazer fisioterapia depois. E o que a fisioterapia vai fazer? Esses neurônios que morreram, provavelmente esse lugar vai ser ocupado por novos neurônios. Isso que a gente achava que não existia, existe. Só que eles têm que migrar para esse lugar onde ocorreu a lesão. Nem todos conseguem chegar, muitos morrem no caminho, mas alguns conseguem se estabelecer. E outra coisa que a fisioterapia vai fazer aqui, nós vamos procurar outros caminhos, desviando daquele lugar, daquele neurônio ali que morreu, mas eu consigo fazer um atalho por aqui. É igual a rodovia, quando cai uma barreira, a gente tem que fazer um desvio. Mais ou menos isso que os impulsos vão fazer, né? E aí a gente treinando sempre vai cair naquilo que eu falei para vocês. Estamos usando sempre essa conexão, ela vai ficar mais forte. Essa paciente aqui pode ter reaprendido a usar esse braço através desse mecanismo, né? E também é muito usado neuroplasticidade aqui no treino de atletas, porque você fica repetindo a mesma ação, repetindo, né? Aquela conexão vai ficar mais forte e provavelmente você vai usar menos tempo para ter aqui a ação desejada. Gente, a gente está falando aqui que o cérebro em si mesmo está nas nossas mãos. Por quê? Dependendo da maneira como eu uso, é a maneira que ele vai se formar. E o que eu queria dizer para vocês aqui é a gente mesmo que constrói, dependendo da maneira como a gente usa, né? Outra coisa. Os objetos dependem totalmente da mente que os percebe. Essa coisa que existe o fora e o eu totalmente separados, isso não existe mais há algum tempo, né? A gente sabe que a gente pode interpretar as coisas dependendo do que se passa aqui dentro. Então, dependendo da maneira que você modificou a sua mente, você pode ter modificado ela para ver as coisas de uma maneira mais benéfica ou para ver as coisas de uma maneira mais maléfica. Aqui, gente, quando a gente falou de automatismo, esses automatismos não ocorrem só em coisas físicas, como, por exemplo, dirigir um carro. Existem automatismos psíquicos, automatismos emocionais. Por exemplo, algum tipo de cheiro pode te dar uma recordação da sua infância, que você lembra daquele bolo delicioso que a sua mãe fazia, e quando você sente aquele cheiro, você se sente bem, você se sente feliz, você talvez lembre da compaixão que a sua mãe tinha por você, por te fazer um bolo gostoso, ou que a sua avó fazia, e você talvez naquele momento se transforme numa pessoa mais doce, não é? Existem automatismos ruins. Existem, por exemplo, certos tipos de atitude que acabam virando um gatilho para nos irritar, para nos fazer perder a nossa compostura, às vezes até, né? E lembram que eu falei para vocês do caminho que vai se formando entre os neurônios? Então, se você sempre age de uma maneira irritada, quando alguém fala alto perto de você, vamos dizer assim, aquilo vira um automatismo. Escutei um som mais alto, eu já fico irritado. Às vezes, ele está falando alto, mas ele está falando uma coisa boa. Ele está te fazendo um elogio, mas você nem ouve, porque já desencadeou ali a sua irritação e você já seguiu por aquele caminho
e você já se transformou numa pessoa irritadiça. Então, às vezes a gente ouve assim: ah, fulano de tal é nervoso, ele é muito nervoso, qualquer coisa ele fica bravo. Ele não é nervoso, ninguém nasce nervoso. Ele se acostumou a reagir a determinadas situações de determinada maneira, com irritação, às vezes até mesmo com violência. Isso é simplesmente um hábito, gente. Isso aqui é isso aqui. Olha, as correntes que prendem a gente são mais mentais do que físicas. Quando eles vão domesticar um elefante, eles amarram um elefante com uma corrente bem forte para ele não conseguir se mover. Depois que ele está acostumado com isso, basta essa cordinha. Ele não tenta mais sair. Ele criou um automatismo, colocou uma coisa na minha pata de trás, eu não consigo me mexer, ele nem tenta. Será que não está acontecendo isso com a gente um pouco? A gente se acostumou com certas coisas e já está na nossa mente que isso é assim mesmo. Ah, eu sou assim, eu só consigo chegar atrasada nos lugares, eu sou assim. Eu não sou assim. Eu me acostumei com isso. Mas eu não posso mudar? Se eu prestar um pouco mais de atenção, sair um pouco mais cedo de casa, sei lá, o que eu preciso fazer. Mas isso vai muito da gente também olhar um pouco para dentro e perceber onde é que estão as coisas que a gente quer melhorar, né? Então, essa figura desse elefante que eu acho muito legal, exatamente por isso. Muitas vezes a gente está acostumado e não necessariamente aquilo é o melhor para a gente. E como que o budismo entra nessa história toda aí, gente? Como é que o budismo consegue modificar a mente de alguém? Consegue, exatamente. Lembra que eu falei lá no começo desses 3 treinamentos, que eram através deles que o budismo ia procurar a gente se iluminar, ou pelo menos se tornar uma pessoa melhor? O primeiro desses pilares, gente, é a moralidade, também chamada de ética. O que é isso? São, aqui, a definição de dicionário, são valores que regem as ações humanas enquanto inseridas na convivência social. Quer dizer, a maneira como você se relaciona com as outras pessoas. Tá? Existe uma definição muito clara e muito simples para mim de ética, que é a seguinte: trate os outros da maneira como você gostaria que eles se tratassem. Não precisa de nenhum tratado de ética, né, para a gente ler tratados para chegar a essa conclusão. O nosso mestre, lembra que eu mostrei ele jovem lá para vocês? Agora, ele faleceu em fevereiro de 2023, está fazendo um ano agora, aos 97 anos. E a definição dele de budismo, de uma maneira geral, era muito simples. Nunca faça o mal, faça sempre o bem, purifique a mente. Esses são os ensinamentos de todos os Budas. Essas, na verdade, são palavras de Buda que eram muito citadas pelo nosso venerável mestre. É simples, não precisa de tratados, nem de muitas coisas, não. E o mestre sintetizou isso vocês estão vendo umas pessoas de camisa verde e amarela ali? Isso aqui é simplesmente a nossa PLIA, é uma associação leiga que dá suporte às atividades do Templo Zulai, tá? E o nosso lema é esse, simples: faça boas ações, diga boas palavras, tenha boas intenções. Pronto, você já purificou a sua mente, você não precisa nem de oração, nem de outras coisas muito complexas para conseguir se transformar numa pessoa melhor, né? E lembram da neuroplasticidade? Então, se através da ética ou da moralidade você começa a se sentir mal toda vez que você prejudica uma pessoa, porque você sabe, né? A ética nos ensina que sempre que você prejudica alguém, você prejudica a si mesmo. Não é assim? Então, você está fortificando um caminho neural ali que te diz exatamente isso.
Se isso se torna um hábito para você, agir de maneira ética, quando você agir de maneira não ética, você imediatamente vai perceber que vai te dar um mal-estarzinho por dentro. Você vai falar, não estou me sentindo bem. Por quê? Porque você se acostumou a ser ético. Da mesma maneira que as pessoas que não têm ética nenhuma acham isso também muito normal, porque o caminho neural que elas fizeram para elas mesmas é esse. Eu sou a coisa mais importante do mundo, os outros não estou nem aí se prejudicar alguém, né? Só que no budismo a gente sabe que isso vai gerar ali uma semente kármica, e muito interessante que o budismo não acredita em uma vida só, né? Por isso a gente sabe que talvez não tenhamos consequências hoje, mas que essas consequências certamente virão. Então aqui é onde o budismo encontra a neurociência, exatamente, estamos fazendo caminhos neurais ali, através da ética, que quando nos acostumamos com eles, começamos a agir sempre mais ou menos da mesma maneira. O segundo pilar de sustentação do budismo é a meditação, né? É uma coisa que chama muita atenção aqui, nós brasileiros gostamos bastante. A meditação realmente ela tem uma capacidade muito, muito grande de mudar a mente das pessoas. Primeiramente, deixar bem claro que meditação não é religião, tá? Nem é praticada apenas por religiosos, nem é uma exclusividade do budismo também, ela já existia anteriormente ao budismo, desde o hinduísmo. Ela existe em algumas vertentes cristãs, católicas, ela existe no budismo também, e ela também pode ser praticada por pessoas sem religião nenhuma. Aqui, a gente usa um termo que se chama Shushin. Inclusive, a gente tem alguns retiros aqui de Shushin. Shushin seria uma introspecção transformadora. O que é isso? É eu olhar para dentro de mim, ter contato comigo mesma e perceber como a gente reage diante das situações. É muito, muito interessante. A gente descobre gatilhos que não estavam na nossa consciência. E através da meditação, a gente descobre que a gente não precisa reagir imediatamente depois que o ato aconteceu. Como a meditação, ela nos dá a capacidade de perceber o nosso fluxo mental. Como é que a mente vai andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, não é assim que a nossa mente fica? A gente começa a pensar numa coisa, daqui a pouco já está pensando em outra, que não tem nada a ver, porque ela vai se agarrando nas coisas, né? Igual um macaco nos galhos aí de uma floresta, né? E a meditação, conforme a gente vai apaziguando a nossa mente, a gente vai vendo como é que ela funciona, e a gente ganha ali alguns milésimos de segundo em que a gente consegue perceber qual vai ser o nosso próximo passo. Esses milésimos de segundo é que nos dão a chance, muitas vezes, de não simplesmente reagir a uma ação. Não entrei naquele circuito automático dos neurônios ali. Falei, opa, espera um pouquinho. Por que eu preciso reagir a isso? E se eu simplesmente ficar quieta, o que vai acontecer? E te dá esse tempo. Esse tempo, às vezes, gente, é aquela palavra que você não devia ter dito. É aquela ação que você machucou alguém, que você nem tinha intenção, mas você foi no automático. Então, a gente consegue perceber esses automatismos da mente através do treino da meditação, né? O nosso mestre, por exemplo, fala, essa frase é literalmente dele: a meditação budista apresenta-se como o mais importante empreendimento da existência humana. Nossa, forte, né? Mas olha quanta coisa a gente quer descobrir como funciona. A gente quer explorar o fundo do mar, a gente quer explorar o espaço, a gente quer explorar a lua, a gente quer explorar a floresta amazônica, a gente quer... você já se explorou? Você já olhou para dentro? Você já percebeu como você funciona? Você já percebeu por que a sua mente reage dessa maneira, às vezes que você não queria que ela agisse? Então, é para a gente pensar um pouquinho, né? A gente quer conhecer tantas coisas no exterior e a gente não... Nossa, gente, 10 minutinhos de meditação por dia faz uma diferença enorme, mas esses 10 minutos a gente nunca tem, né?
Então, através da plena atenção, que é aquilo que a gente tenta atingir na meditação, que é prestar atenção dentro de você e ver como você está funcionando, é que a gente vai atingir a equanimidade. Equanimidade é aquilo, eu não vou sair do meu centro. Aconteça isso ou aconteça aquilo, eu vou continuar estável, vou continuar do mesmo jeito. Aqui, o Templo Uzulai, ele, como eu falei para vocês, a gente pratica muito a escola Chan aqui, então a meditação é uma coisa bem presente aqui. A gente está fazendo agora aos sábados, sessões de meditação. Isso aqui vocês estão vendo é a sala de meditação aqui do nosso templo. A gente pratica a meditação, como eu falei para vocês, a meditação Chan, por isso que a gente usa esse tipo de sala, né, com essas almofadas de meditação, com essas toalhas, é a maneira chinesa, né, a escola chinesa de meditação. O Chan também é conhecido aqui no Brasil, mais conhecido aqui no Brasil pelo seu nome japonês, que é o Zen. Tá? Então, Zen e Chan são a mesma coisa. Então, quem se interessar pode depois dar uma olhada no site do templo. A gente tem cursos, a gente tem práticas aos sábados. Vocês podem dar uma olhadinha lá se interessarem. Muito bem. E como é que a meditação vai agir na nossa mente? Vocês já viram um eletroencefalograma, gente? Não, né? Acho que eu estou sendo um pouquinho específica demais. É um exame que a gente faz. Então, vendo isso aqui, a gente coloca os eletrodos aqui na cabeça do paciente. Como eu falei para vocês, né, que o cérebro ele trabalha através de impulsos elétricos, esses eletrodos aqui conseguem captar a atividade elétrica cerebral. Só que já é uma técnica bem antiga, do começo do século passado. Então, esses eletrodos captam essas variações aqui de atividade elétrica. E aí as pessoas estudando descobriram que cada estado de consciência em que a pessoa estava correspondia a um tipo de onda cerebral, né? Essas ondas com variações de frequência, desde ondas de mais alta frequência até ondas de frequência mais baixa. De baixo para cima aqui, das ondas mais lentas para as ondas mais rápidas. Essas aqui são o tipo de onda delta. Elas ocorrem quando a pessoa, por exemplo, está num sono profundo, aquele sono sem sonhos. Tá? Então, a pessoa está totalmente adormecida. É aquele tipo de onda que o palestrante nunca quer ver presente na plateia. Acho que hoje, pelo menos em sono profundo, ainda não. Mas tem essa outra aqui que também é perigosa. Tá? São as ondas θ. Essas aqui é naquele estado que antecede um pouquinho ao sono. Sabe aquele estado que a gente está um pouquinho acordado? Esse aqui eu acho que já tem algumas pessoas. Essa aqui seriam as θ, né? Essas daqui são as ondas alfa. Essas aqui ficaram até famosas, né? Tal pessoa está em alfa. Né? É aquele estado de relaxamento profundo, tá? Aqui a gente tem as beta, que são as que a palestrante espera que as pessoas estejam agora, que seriam alertas, tá? E essa aqui é o desejo de todos, né? São as ondas gama, são as ondas de mais alta frequência. Essas ondas, elas ocorrem quando várias regiões cerebrais estão trabalhando em harmonia, tá? Por exemplo, quando você está muito focado num trabalho muito complexo, muito difícil, normalmente é essa onda ali que você está realmente absorto naquilo que você está fazendo, né? Você conseguiu, sabe aquele quebra-cabeça que você pensa, de repente dá um clique e você fala, é isso, descobri, essa daí é a onda gama. Que tipo de onda? Aí o pessoal, né, usa isso aí para um monte de coisa, por exemplo, para estudar epilepsia, e alguns neurocientistas usaram isso para estudar a meditação. Que tipo de ondas vocês acham que vai acontecer na meditação? Oi? Beta seria isso aqui que a gente está fazendo agora conversando, tá? Como na meditação você está um pouco mais quieto. Alfa. A maioria das pessoas vai falar em alfa. Tanto aqui tem a expressão, nossa, fulano está em alfa, né? Na verdade, gente, a meditação verdadeira, ela não é relaxamento.
ela é plena atenção. O seu corpo está relaxado, mas a sua mente está extremamente ligada, observando ela mesma. É muito interessante. Então, a gente tem ondas alfa, mas o meditador experiente, o meditador que já medita há um bom tempo, o meditador que faz a meditação mesmo de maneira correta, ele está aqui. É impressionante, né? E isso é um dado, não sou eu que estou inventando. Vocês podem olhar na literatura depois, tá? Então, para vocês verem como a meditação é uma coisa muito poderosa. Porque se você estiver fazendo com plena atenção, porque muita gente pensa assim, a meditação é não pensar em nada. Eu fecho o olho, esvazio a mente e estou meditando. Gente, não pensar em nada, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida. Alguém aqui consegue ficar sem pensar em absolutamente nada? É dificílimo. É muito difícil. Talvez meditadores muito mais experientes consigam. Quando a gente dá a orientação aqui no templo, a gente até fala, gente, não é não pensar em nada. A gente, na verdade, foca a mente em um ponto único. Quando a gente começa, a gente normalmente foca na respiração, que é um ponto fácil da gente fixar. Mas você pode fixar em outros pontos também. Inclusive, com o decorrer do tempo, a gente aprende a fixar ela na nossa própria observação mental. Aquilo que eu falei para vocês, descobrir como a nossa mente funciona para saber como a gente pode transformá-la. Ok? Nessa hora, é isso aqui que a gente tem. A gente tem também outros efeitos físicos, gente. A gente tem efeitos físicos mesmo. Por exemplo, diminuir pressão arterial, diminuir batimento cardíaco, diminuir frequência respiratória. Isso aqui acontece porque através da meditação, com isso, gente, é a prática constante. A meditação a gente fala que é igual pôr água para ferver. Mesmo que seja um fogo baixinho, você colocar 5 minutos todo dia, é muito melhor do que, e hoje eu consegui meditar 3 horas. E não fiz mais durante um mês. Não adianta. Né? Então, a meditação quer disciplina, quer que seja constância. Né? E, através disso, a gente consegue alguns efeitos físicos através do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Nós temos o sistema nervoso, esse que eu falei para vocês agora, basicamente era o sistema nervoso central. Esse aqui é o sistema nervoso que controla as nossas ações que não exigem nossa consciência. Por exemplo, ninguém fica pensando, eu quero meus batimentos cardíacos agora em 80. Não, né? Isso aí acontece de maneira automática. E isso é regulado por esses 2 tipos de sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Tá? O sistema nervoso simpático seria mais ou menos um acelerador, né? Nos traz entusiasmo, nos traz vitalidade e é ligado aos neurotransmissores ligados ao estresse. Ele nos prepara para aquela típica reação de fuga ou luta. Né? Quando alguma coisa... Você vê, você levou uma fechada do carro, você não precisa fugir, mas aquilo está automático em você, seu coração já dispara, a pressão arterial vai lá em cima, né? E o parasimpático seria exatamente o oposto, seria aquele freio, tranquilidade e paz, que é muito legal quando não é demais também, né? Senão a gente também perde o entusiasmo e perde a vitalidade. Então, o equilíbrio entre esses 2 sistemas autônomos é que vai nos trazer benefícios para a saúde. E a gente também tem artigos já mostrando que a meditação também faz com que esse equilíbrio fique mais fácil. E o terceiro pilar, né, da prática budista, que é a sabedoria. Sabedoria que não é essa sabedoria ligada a conhecimento, como a gente tem aqui no Ocidente. Ela é chamada de prajna. Alguns autores nem traduzem, porque essa tradução para sabedoria é muito pobre. Né? Seria aquele saber, aquela visão correta que você tem das coisas.
não necessariamente ligada a conhecimento, que alguém tenha te ensinado. Muitas vezes você aprendeu olhando para dentro de si. E é através dessa sabedoria prajna que a gente consegue, então, essa elevação espiritual ou esse caminho em busca da iluminação. E aí a gente consegue ser como a flor de lótus. Vocês sabem que a flor de lótus é um tema muito caro ao budismo, né? A flor de lótus a gente tem ali em cima, eu acho que agora a gente está sem as flores, mas ela tem uma característica muito interessante, ela só floresce no lodo. Se não tiver lama embaixo, ela não floresce. E quando ela floresce, desse lugar com lodo, ela sai exatamente como está a figura aqui. Ela tem uma substância que não deixa a lama grudar nela, então ela está sempre limpa. E é isso que a gente procura através do budismo, através da sabedoria prajna. Não importa o lugar onde você está, você consegue sair limpo, você consegue sair como uma flor de lótus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada pela atenção, pela paciência de todos. E se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Sim, se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, sem microfone, pois não. Oi. A meditação, como se diferencia ou como se encaixa com o conceito de metacognição? Ela tem um aspecto de metacognição, sim, que seria o autoconhecimento, né? Você olhar para dentro de você, e exatamente isso que eu falei para você. Como é que funciona a minha mente, né? Mas não é só isso, tá? A metacognição faz parte, mas existem outras coisas dentro da meditação, como, por exemplo, acalmar a mente, desligar de aspectos exteriores, por exemplo, que seriam coisas que iriam prejudicar a sua prática de meditação. A metacognição faz parte, mas não é só isso. Ok? Obrigado. De nada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela palestra. Obrigada a vocês. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se eu vou ter outro lugar para tirar, se não aqui. Não sei se é tão relacionado com... Não sei se eu vou poder te ajudar também, mas vamos tentar. Por exemplo, às vezes quando você tem que decorar um número, você decora, sei lá, 1, 3, 4, 6. E aí você, quando vai tentar relembrar, você acaba trocando a ordem. Isso acontece também com palavras, né? Eu fui escrever sinapse, aí eu escrevi sinapse, nipsapse, né? Eu troquei. Aí, eu não sei se isso tem a ver com a formação da sinapse no cérebro, mas eu acho muito interessante quando acontece isso, né? Tem até um nome, que eu não vou me lembrar agora, mas existe um nome para definir isso, sim, tá? Olha, agora eu vou te falar uma coisa que é uma teoria minha, tá? Que eu não posso dizer para vocês que eu tenha lido em algum artigo científico, nem nada, mas talvez uma constatação, e nem posso dizer para você que seja uma coisa certa, então não levem em consideração se acharem que não é, tá? Você se lembra quando eu falei da poda neural? As nossas gerações hoje, nós estamos bombardeando eles com tanta informação, com tanto estímulo, com tanta coisa. Por exemplo, uso de celular por criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela nos orienta a só apresentar celular para criança depois dos 2 anos. Por quê? É muito estímulo. O sistema nervoso, quando você nasce, ele não está totalmente mielinizado. O que é mielina? Mielina é uma substância que se forma nos axônios e nos nervos ali, que seria como um fio isolado, tá? A capinha do fio. A gente nasce com a capinha desencapada e a mielina vai se formando com o decorrer do tempo. É por isso que uma criança ainda não nasce andando, falando, porque não está totalmente preparado o sistema nervoso dela. Essa mielinização termina por volta dos 2 anos. E a poda neural começa a partir dos 3. A gente está bombardeando essas crianças com tanto estímulo, que essas
sinapses que precisariam ser cortadas, porque isso é natural, né? Para você otimizar o sistema. É igual ao computador, quando está com um monte de programa que você não usa, mas que você não tira e não deixa andar, fica lento, né? Opinião pessoal minha, tá? O que está acontecendo hoje é que a gente bombardeia com tanta informação, tanta informação, tanta informação, que a coitada da criança não consegue fazer poda neural. Então, às vezes, você teria um circuito que seria um circuito fácil de escrever, por isso que tem muita dislexia hoje, por exemplo, as pessoas se confundem na hora de reconhecer palavras. Não posso dizer para você que isso seja comprovado cientificamente, é minha opinião, volto a dizer, mas me parece que esse tipo de essa superestimulação esteja prejudicando a ponto de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas não conseguem mais ficar quietas, né? Elas não conseguem mais focar a atenção em alguma coisa. Dislexia, outras coisas. Eu acho que ainda vai surgir alguma coisa dizendo que está ligado a esse monte de estímulo. E a meditação, na verdade, te ajuda a se desligar um pouco dos estímulos externos, né? Seria um dos benefícios também. É comum, então. É comum, é bem comum. Cada vez mais comum, aliás. Eu não falo muito bem português, eu sou de Chile. Tudo bem. Eu não faço muito bem espanhol também, não tem problema. E trataremos de entender. Sim, sim. A su modo de pensar, acho. Sim. A enseñanza do budismo deveria ser divertido, carinhoso, ameno ou militarizado? Isso é uma questão muito cultural, né? A gente, latino, a gente vai sempre para o lado do doce. A gente vai sempre para o lado do tranquilo. Outros tipos de cultura acham que a disciplina é mais importante. Quando eu comecei aqui no Templo Zulai, eu também fiquei um pouco achando que a disciplina era um pouco demais, mas é a maneira de pensar oriental. E eu acho que para a gente é até bom, porque a gente está tão para o lado de cá de não ter disciplina nenhuma, que a gente tem que um pouco de disciplina, eu acho que não vai nos fazer mal. É a minha opinião. Disciplina, a entrega da disciplina pode ensinar a uma criança com cuentos, com histórias, noche, com abraço, pode ensinar disciplina. Pode. Também pode ensinar disciplina com golpes, com machuca, verdade? Sim. Qual seria melhor, segundo neurociência? Olha, o budismo nos ensina, e ele também é chamado de caminho do meio, né? Eu acho que nem a gente pode ser extremista de uma maneira de não dar disciplina nenhuma, porque nos deixa às vezes um pouco perdidos. A disciplina, por mais antipática que ela possa nos parecer, ela nos dá um certo conforto, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer. Quando você não tem disciplina nenhuma, às vezes você fica meio indeciso quanto ao caminho e às vezes você não consegue atingir os seus objetivos por falta de persistência. Então eu vou ficar no ensinamento budista do caminho do meio. Eu acho que precisa de um pouco de disciplina, mas precisa também de um pouco de carinho, de afeição, de você ser benevolente. Posso dar uma pergunta no meio? Claro, claro. Essa neuroplasticidade que você falou, que gera as conexões, ela está diretamente ligada com os hábitos que você cria? Sim. E essa poda neural está diretamente ligada com perder um hábito? Não, superar um hábito? Essa poda neural que eu te falei é uma coisa que acontece lá na infância, basicamente, tá? O que a gente ocorre depois de uma certa idade aqui é um desligamento. Tipo, eu não estou usando aquela conexão, mas o teu hábito
pode fazer você reativá-la novamente. O que foi podado está perdido, aquele lá você não usa mais, tá? Não. Mas o cérebro adulto, por exemplo, você tem muitas sinapses que você não está usando que podem sim ser reativadas. É muito relacionado ao hábito, sim. Tanto é que a gente viu ali, né, por exemplo, a pessoa se recuperando de uma lesão, né? Ela vai adquirir o hábito vamos dizer assim, de andar novamente, uma coisa que ela não... Então, ela no começo ela vai ter que pensar em levantar a perna, em projetar a perna para frente, em dobrar o joelho, e com o tempo ela vai conseguindo reativar outras conexões ali, mas está muito ligado com o hábito, sim. Bom, eu lembrei que quando criança, cerca de 8 anos, eu tinha aulas de meditação. E eu tinha uma facilidade absurda de me concentrar e ajudava bastante nas atividades da escola. Legal. E adulto, a minha dificuldade é absurda. E tenho uma dificuldade assim colossal em me concentrar. E eu queria saber o que a neurociência diz a respeito da capacidade de uma criança de meditar em comparação a de um adulto. Eu, como leigo, eu concluo que, porque na época não tinha boleto para pagar, mas eu queria ouvir que a neurociência... Olha, eu vou concordar com você. Porque a maior parte das coisas que a gente... É igual você tentar desligar a tua mente quando você vai dormir, né? Nossa, agora eu vou dormir, pronto. Falou que vai dormir, você lembra no boleto, você lembra que você vai ter que fazer amanhã, que você vai ter que acordar cedo, que você tem meia hora para chegar em tal lugar, mas tem o trânsito. Então, assim, certamente a criança, por ter a mente um pouco mais, digamos assim, não está tão cheia de coisas, né? E também a criança, ela está numa fase de aprendizado, né? É muito mais fácil, por exemplo, uma criança aprender uma língua estrangeira do que um adulto, porque ela está em fase de fazer conexões novas e de tudo isso. Então, para a criança, o aprendizado em todos os níveis, ele é mais fácil. E eu acredito que a meditação aconteça a mesma coisa. Oi, muito obrigada. Primeiro, fez na minha cabeça. Ah, que bom. Estou muito grata. E aí a questão é a meditação que você falou, que é o oposto do que a gente imagina, né? Sim. Muita gente escuta aqui. Você tem que parar de pensar, você tem que ficar muito calmo. E aí você falou, não, ao contrário. A meditação exatamente é muito esse lugar do autoconhecimento, muito rápido, tem muito insights. Então você, assim, estou me ajudando a resolver. Mas como perceber se eu estou nesse lugar, que é o ômega, e não no principal? Tá. Ó, é difícil de chegar, tá? Não vai ser a primeira vez que você vai meditar. Não vai conseguir, não. Eu faço meditação diária. Ok, tá bom. Mas, assim, como que eu vou chegar saber que eu estou nesse lugar e não no de baixo? Porque eles são... Eu vou estar pensando, eu estou num lugar que eu estou sem julgar, mas eu estou ali. Seria aquele lugar longe da dualidade, tá? Que quando a gente fala isso, todo mundo fala, não é nem o pensar, nem o não pensar. Não é nem você estar hiperalerta, nem você estar pouco alerta. É a meta, tá? Se a gente vai chegar até a meta, eu não te garanto, mas é o que a gente busca. Na verdade, a tua consciência, ela está nela mesma, né? Ela não está, provavelmente você não estaria escutando as crianças correndo aqui fora, você não estaria escutando a buzina do carro que, agora que eu estava entrando, o negócio buzinou e eu acordei, né? Por isso que, assim, a gente fala, no começo, a meditação é legal você fazer num lugar bem silencioso, que não tenha realmente esses estímulos para te facilitar. Mas depois de um certo tempo, se você for esperar também a condição ideal para você começar a meditar, você não vai fazer nunca. Porque silêncio absoluto talvez numa caverna, no fundo do mar. No fundo do mar ainda tem a respiração, que você respira, você escuta, né? Mas seria mais ou menos isso. Uma vez te ajudar a responder para ela, eu li o livro
E ele tem uma parte só de meditação. E lá ele também tem vários níveis de como você encontrar aonde você está disposto. Se está no básico, está no médio, está no avançado. Tem vários níveis de meditação lá. Fala 9 níveis, né? A gente tem um livro aqui na lojinha, viu? Depois, se quiser. Olha, eu vou vender meu peixe agora. Ah, eu acho que acabou, né? Tem esses 3 pilares, né? Uhum. Sim, exatamente. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Tenho muitas, né? Mas eu separei 2 aqui. A primeira é se tem algum relato de alguma criança que tenha atingido a iluminação, justamente quando criança, por exemplo. Eu não conheço. O único relato de iluminação que eu conheço é do Buda Shakyamuni. Não desconheço que tenha havido alguma criança. E a segunda pergunta é se é normal, durante a meditação, o uso de mantras. Ou no budismo não realmente não utiliza? Existem várias técnicas de meditação, tá? Existem técnicas que usam sim o mantra por ser uma coisa repetitiva, né? Existem técnicas de meditação que usam música. A nossa técnica de meditação aqui, existem outras técnicas que se fixam numa figura, na figura do Buda, por exemplo. Poderia ser na figura de Nossa Senhora ou de algum santo também, não haveria problema. São técnicas diferentes, tá? A técnica que a gente usa aqui, que a gente acha para principiantes a mais fácil, é de fixar a atenção na respiração, né? A respiração ela é meio umbral, né? Nem ela é uma atitude consciente, ela pode ser, e também não totalmente inconsciente, né? Então, a fixação na respiração é o que a gente usa aqui para dar um ponto de apoio, vamos dizer assim, para a nossa atenção. Mas existe sim a meditação em mantras, é uma técnica bem antiga, inclusive o hinduísmo, o yoga usa bastante, o budismo tibetano também. Olho aberto ou fechado que vocês fazem de semicerrados? Então, normalmente para o iniciante é mais fácil a gente fazer com os olhos fechados, porque é um estímulo a menos, né? Outros costumam usar os olhos semicerrados, não estão... com os olhos abertos eu já acho bem difícil, porque os estímulos visuais, eu acho que talvez pessoas bem evoluídas consigam. Eu nunca tentei, não. Eu faço de olhos semicerrados, a gente orienta os principiantes a fazerem de olhos fechados, que fica mais fácil por conta de você ter um estímulo externo a menos. Olá, tudo bem? Seguindo a pergunta do pessoal, estou aqui. Bom, obrigada. Muitos anos se falaram sobre aquela, não sei, na internet, você precisa para adquirir um novo hábito de meditar ou qualquer coisa de 21 dias. Eu queria saber, você como doutor, especialista e tudo mais, que nem você falou na dica, né? Tem que fazer os olhos fechados. Eu queria saber quantos dias e quantos minutos para uma pessoa iniciante vai começar, para o nosso cérebro realmente conseguir, porque você falou da disciplina, que é muito importante. A disciplina é muito importante. E a gente que vive esse mundo caótico da internet, de informação, às vezes a gente fala, como que eu vou me disciplinar? Eu vou colocar um alarme, 30 minutos? Como você acha que a gente ia conseguir manter? Seria 15 dias, um mês, para a gente realmente... A gente fala que o início, não tem problema se você conseguir fazer 5 minutos, se você conseguir fazer 10 minutos. Talvez você consiga ir aumentando esse tempo com o decorrer da prática, tá? Normalmente uma prática entre 20 e 30 minutos a gente considera uma prática bem razoável, né? Agora, o número de dias, eu vou falar para você, vai ter que ter todos os dias da sua vida depois, tá? Mas a partir de, sei lá, eu acho, não sei se 21 dias é um número meio cabalístico, ou se tem algum, não sei te dar essa informação, se tem algum fundo científico nisso, tá? Mas o que a gente fala assim, quanto mais dias você conseguir fazer, com menos intervalo entre eles, não tem problema se você começa com 5 minutos, se você começa com 10. Normalmente, para a gente que é ocidental, uma das dificuldades enormes é a posição. A gente está acostumado a estar sempre apoiado em algum lugar, né? Ou no sofá, ou na cadeira, que estou falando apoiada. O pessoal do IBZL aí já aprendeu a sentar sem apoiar. Já aprenderam? Ainda não? É difícil, né? Porque a gente tem essa musculatura da parte posterior aqui hipotrofiada, a gente não usa, né? E a meditação, das coisas que a gente precisa fazer é manter a posição ereta.
né? A gente acredita que haja uma circulação de energia e a partir do momento que você encosta, você dificulta isso, tá? Para os ocidentais, o que eu percebo, a grande dificuldade, além da meditação em si, é a postura, né? Quem medita com pernas cruzadas, em lótus ou semilótus, como a gente não é acostumado a sentar assim, para a gente o que acaba pensando é quando a perna começa a doer. Estou errado, Bezerra? Não, né? Mas você pode fazer com as pernas no chão também, sem problema nenhum. Não tem, agora você precisa ficar imóvel, tá? Seja lá a posição que for. E também não aconselho a fazer deitado, porque você acaba dormindo. Aí vira aquele alfa que acaba entrando lá no delta, e você dorme. Mas é a imobilidade. E a gente costuma falar o seguinte: como é que você quer controlar sua mente se você não consegue nem ao menos controlar o seu corpo, que é uma coisa mais grosseira, né? É por isso que a gente bate muito nessa tecla de ficar imóvel e de posição correta. Mas quanto mais tempo você conseguir, pode começar com 10 minutos e vai aumentando aos pouquinhos. No começo, eu tinha essa mesma dúvida que você. O que eu fazia? Eu punha o negócio para despertar. E você vai ver que com o decorrer do tempo, normalmente eu medito 20 minutos. Deu 20 minutos e faz assim. Você vai acostumando aos poucos. Aproveitando, vendendo o nosso peixe, o Agora o Templo Zulai tem todos os sábados às 11 horas uma sessão de orientação de meditação. Então, se alguém quiser participar para ver como funciona na televisão, é um curso de meditação que só as mestras aí fazem, mas a gente agora, todos os sábados, 11 horas, a gente faz uma orientação de meditação, qual é a postura, como você deve respirar, como você deve se portar, todos estão convidados a participar. Mi pregunta es muy específica y aprovechando que habla español, hablo en español porque no hablo portugués. Ok. En diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, más dependencia a las sustancias psicoactivas, ¿cómo actuaría el budismo? O si tiene experiencia en tratar a personas así. Eu acho que a meditação estaria muito bem indicada para esses casos, né? Embora seja um desafio, porque se a pessoa tem déficit de atenção e hiperatividade, o que você quer na meditação é que ela fique quieta e que ela foque um objeto, né? Eu acho que o treinamento com foco na respiração seria de muita ajuda. De início, só a respiração até ela conseguir acalmar um pouco. Agora, o uso de substâncias estimulantes aí seria um pouco mais complexo, né? Que a gente teria que mudar os hábitos da pessoa. Mas eu acho assim, não acredito que só a meditação seja capaz de tratar, mas eu acredito que seja um instrumento muito interessante para a gente começar a usar nesses casos. Eu sou professor e com crianças é muito importante a alimentação porque enviam à escola açúcar. Sim. E querem que a criança ou niños se concentrem, mas se está lleno de açúcar, jamais não logrará. E aqui no Brasil, café também. Muito café para as crianças, coisa que também a gente não deve dar. Primeiro, obrigado, parabéns pela apresentação, doutora, foi incrível. A minha dúvida é em relação à meditação ou até o budismo como um tratamento de enxaqueca. Tem alguma recomendação ou isso tem alguma relação? Vocês trabalham? Tem sim. A partir do momento que você consegue acalmar um pouco a tua mente, a gente imagina que deva melhorar o sintoma de enxaqueca. Agora, a enxaqueca, você sabe que a gente tem vários tipos, né? Pode ser, inclusive, às vezes, desencadeada até por alimentos, né? Tem gente que come chocolate, toma vinho, queijo. Então, assim, eu acho que seria um tratamento multidisciplinar, né? Com várias abordagens, mas eu acho que a meditação teria, sim, um papel bem interessante. Se a pessoa tiver esse tipo de disciplina que a gente fala. Acho que seria bem interessante, sim. Obrigado.
É isso, então, pessoal. Agradecer muito a presença, a participação de vocês, né? E venham sempre, que a casa está sempre aberta, nem que seja só para passear ou para comer feijoada vegetariana. De repente aparece uma palestra, aí vocês participam também. Muito obrigada. Viu?